Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o pastor Ademir de volta para mais um vídeo, dessa vez uma reflexão muito séria, especialmente para quem é reformado. É claro que todos aqui terão um vídeo aí disponível para assistir, mas é uma reflexão, né? É um chamar para conversar os reformados, tá bom? Os reformados, tá bom? Então assiste o vídeo até o final, mate sua curiosidade, né, sobre o que eu vou falar aqui. E não somente isso, né? Chegou agora, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, tá bom? Marca o sininho das notificações, ficar de olho em tudo que eu tô fazendo aqui, tá bom? Os vídeos. E também compartilhe com as pessoas que você conhece, tá bom? Dá o seu joinha porque é importante. E você gostou do vídeo, entendeu o tema, entendeu o objetivo, vai lá e comenta, tá bom? Comenta. Não se preocupe com relação a você, se você discordar do que eu tô falando, de boa. Tranquilo, eu não vou censurar você por isso não. Mas o que eu vou fazer é responder quando der, é assim que funciona, tá bom? Mas de maneira respeitosa, beleza? Vamos então para esse tema que é tão importante, que tem a ver justamente com nós reformados, tá? Eu pergunto aos reformados, até quando nós resistiremos? É isso mesmo, a pergunta é essa. Até quando nós reformados resistiremos? Até quando as igrejas reformadas vão resistir ao que está acontecendo no mundo? Porque existe uma pressão muito grande, e às vezes parece que os reformados, né, principalmente aqueles mais tradicionais e confessionais, não estão muito a par do que está acontecendo no mundo. E não estão vendo, percebendo, não é, a grande pressão que existe contra nós. A sociedade, ela tem uma rejeição óbvia contra o cristianismo pelas suas influências marxistas, tá? Mas obviamente, nós podemos perceber que existe uma certa aceitação também de um cristianismo diluído. Um cristianismo que é relevantíssimo, ou seja, o cristianismo que se comunica com a nova geração, aceitando, não é, o que a nova geração impõe. Então, basicamente, são comunidades e líderes que se submetem às novas tendências, não é, aos novos ideais, às suas ideologias, e acabam alterando os princípios da igreja, as características da igreja. Então, basicamente, você olha para muitas comunidades cristãs hoje e você não vê nada de cristianismo. Elas têm um nome de igrejas evangélicas, têm nomes diferenciados, bem criativos, e elas estão ali para atender necessidades culturais de agora. Ela se corrompeu, não é? E nós reformados, não é? Eu digo reformados de verdade, tá? Confessionais. Eu não estou falando de legalistas, não, porque tem igreja que um monte de comunidade aí que é legalista que só, moralista nesse sentido, e acha que é reformado por causa disso. Não é, não. Estou falando reformado de verdade. Reformados confessionais, os que subscrevem confissões, que têm uma identidade histórica. É para isso que eu estou falando, certo? Até quando nós resistiremos? Porque esse livrinho aqui, nossas confissões, não é? E também pensando nos padrões de Westminster, são tratados hoje como obsoletos, tá? E talvez para pessoas de fora que nunca tiveram contato com tradição, nós chamamos atenção, às vezes de maneira positiva. Porque, digamos que o relativismo é tão grande, que quando alguém é firme em suas convicções, isso acaba sendo um testemunho e, portanto, pessoas que estão ali cansadas do relativismo acabam se guiando por aquela luz. Então, é uma coisa importante. Mas muitas vezes essa identidade confessional, ela não é abraçada, não é reafirmada, e isso para mim é um problema. É um problema. Por que eu estou perguntando isso? Porque quando nós reformados nos colocamos, não é, em uma situação de isolamento e não queremos nos comunicar com a cultura, nós damos espaço para que outros façam isso. E esses vão dar respostas que não são verdadeiras, não são fiéis, mas que vão fazer sentido dentro do contexto cultural. E nós reformados ficamos de fora, porque somos muitas vezes isolados demais, porque não entendemos muito o que está acontecendo. Não é incomum que pastores reformados sejam pessoas brilhantes, por exemplo, na teologia e no conhecimento das línguas originais. E isso eu acho fantástico. Eu ainda estou na luta, sou um aluno ainda, digamos assim. Eu estou usando muletas, sou um aluno ainda de grego e hebraico, mas eu fico impressionado em como tantos pastores reformados têm um conhecimento maravilhoso dessas línguas. São verdadeiros mestres. E isso me deixa admirado. Eu peço a Deus que um dia eu possa ser assim também, ter tanto conhecimento, não é? E poder ler grego e hebraico
sabe, de maneira fluida e compreender bem o pensamento grego, o pensamento judaico. Isso é realmente importante. Ajuda muito a sermos fiéis naquilo que vamos falar da palavra de Deus e na exposição da Escritura. Mas, digamos que a tarefa nossa como pastores e a tarefa das igrejas reformadas não limitam-se a isso. Nosso papel como igreja reformada, por exemplo, não pode ser apenas o de formar bons ministros, ou nem dizer isso, mas bons teólogos. Nós precisamos sim de bons teólogos. Isso não pode, de forma nenhuma, cair por terra. Tem que se manter o padrão, é fato. Mas ao mesmo tempo é necessário também que nós, as igrejas reformadas, como também os seus ministros, tenham condições de compreender melhor a cultura, de se importar um pouco mais com isso, sabe? Para que possam comunicar as verdades profundas, do Evangelho, verdades eternas também nesse contexto cultural. Se os irmãos puderem perceber, as tendências elas vão se renovando o tempo todo, sabe? E cada vez mais nós percebemos que existe um distanciamento cultural entre eu, que tenho 37 anos de idade, e um adolescente de 16, 17, até 18 anos. As gerações estão mudando muito rápido, sabe? Eu não sou um homem velho, mas eu acho um pouco estranho em como uma pessoa com essa idade que eu acabei de citar, ela tem uma cosmovisão totalmente diferente da minha. E eu não estou pensando em uma cosmovisão cristã, não. Estou falando daquilo que é mais básico da sociedade. Aquilo que eu recebi, é totalmente diferente daquilo que os jovens têm recebido hoje. Totalmente diferente. No nosso tempo não havia essa batalha, pelo menos não era evidente isso, essa batalha ideológica tão grande como é agora. E essa batalha ideológica ela é tão profunda, e tão intensa que ela está em todos os ambientes. E a igreja não escapa disso, não. Por quê? Porque nós somos consumidores. Nós reformados consumimos, nossos filhos consomem. E o problema é esse, quando nós, cristãos reformados, e eu digo principalmente os ministros, tá? Os oficiais da igreja, não estão inteirados com a cultura, dificilmente eles vão conseguir falar a esta geração. Acabam pregando e ensinando de maneira fiel em termos de exegese, de boa interpretação, de exposição fiel da Escritura, mas talvez falte a compreensão, o envolvimento com a geração atual, com essa cultura, para poder entender a cultura e falar a essa nova cultura. Isso é necessário. Sabe por que é necessário? Porque se nós não tivermos condições de falar a esta geração, infelizmente, ficaremos obsoletos. Para mim isso é muito patente, sabe? Eu não consigo não enxergar essas coisas. E isso me preocupa bastante. Por exemplo, é notório que os nossos jovens, por mais que estejamos ensinando catequese o tempo todo, eles têm deficiência nisso aqui. Deficiência na compreensão dessas doutrinas. Muitos tratam hoje, infelizmente, a sessão de unidade como se fosse, ou os padrões de Velho Westminster, por exemplo, para quem é presbiteriano, como se fosse um documento histórico da igreja, que teve sua relevância há 400 ou 500 anos atrás, mas que não é cabível mais ao nosso tempo, não se encaixa mais em nosso tempo, em nossa geração. E, portanto, é uma bela lembrança do que a igreja um dia foi, mas não é mais. Então, quando olhamos para o documento, não vemos nossas doutrinas e a nossa própria identidade reformada histórica, mas um documento bonito, que tem valor histórico. Somente isso. E que o meu interesse por ele limita-se ao conhecimento de como os nossos pais na fé eram. Então, basicamente, olha, nossa igreja era assim. Não pode ser esse o pensamento. Esses documentos foram preservados por uma razão, para que nós não viéssemos perder nossa identidade. Tá? Não é incomum que tantas comunidades reformadas hoje, eu estou falando isso pensando em reformados, que tem o nome de reformados, como também presbiterianos. Irmãos, as pessoas só usam os documentos reformados como se fosse um tipo de lembrança vaga, antiga, ultrapassada, retrógrada. Sabe? Não é algo atual para essas pessoas. Parece que esses documentos, essas doutrinas não comunicam mais. É como se não houvesse mais uma necessidade de confessionalidade. E essa é a mentira que está sendo pregada por muitos líderes que querem ser mais atuais. E eu digo mesmo pessoas que se chamam de calvinistas.
Há vários proponentes aí das doutrinas da graça, por exemplo, pessoas conhecidas que fazem livros, que fazem conferências, que pregam, que os jovens ouvem, que são pessoas absolutamente desligadas dessa identidade histórica confessional e que se chamam e são chamados e apelidados de reformados. E nós que somos reformados mesmo, não é? Somos usurpados e somos deixados para trás como obsoletos. Eu acho que talvez muitos pastores e muitos pais e mães reformados só vão se tocar quando observarem seus filhos saindo de suas comunidades. E eu não estou nem falando sobre somente sair para o ateísmo ou somente sair para uma outra religião. Não. Isso pode acontecer. Sermos fiéis, não é, pactualmente não garante que nossos filhos serão como nós, certo? Isso não é garantia. Nós só podemos descansar na graça de Deus e não no nosso próprio esforço. Mas ao mesmo tempo, nós podemos pensar também que a nossa falta, eu não diria de relevância, mas de habilidade para comunicar com a nova geração, é o que pode levar nossos filhos a optarem por outras comunidades cristãs que não têm essa identidade, que não são reformadas, mas que, de maneira bem habilidosa mesmo, conseguem comunicar com a nova geração. Conseguem falar de maneira que o jovem entenda, não é? Porque tem líderes, porque tem pessoas que estão ali à frente que sabem, que estão completamente inteirados do que está acontecendo. Nossos sermões reformados são poderosos em doutrina, em exegese, mas talvez falta nesses sermões reformados, não é? Como posso dizer, essa comunicação, essa ponte com o mundo de agora, sabe? Que possa mexer com os anseios de agora. Talvez os pais saiam de um culto até bem alimentados, mas e os jovens? E os jovens da igreja? Como é que eles saem de lá? Será que eles saem conscientes de quem são em Cristo? Será que os nossos jovens estão tão conscientes assim da aliança ou não há diferença entre eles? Eu sei que os jovens são imaturos, eu sei, mas se nós, simplesmente deixarmos isso de lado e não procurarmos entender essas coisas, mergulhar realmente, irmãos, isso é muito sério. Nós não vamos conseguir comunicar com eles. Serão estranhos para nós. E esse é um problema que é comum no mundo de hoje. As famílias cada vez mais desconectadas. E nós, como reformados, que temos um entendimento de que somos o povo da aliança e, portanto, nosso conceito familiar é um conceito pactual, deveríamos ser muito mais empenhados nessa unidade. E com isso eu faço uma pergunta já bem reflexiva para você que é um membro de uma igreja reformada. Como é que anda a sua vida devocional com sua família em casa? Você tem se preocupado com isso? Para você é importante, não é, manter a fidelidade, não é, de liderança pactual na sua casa, com sua família, não é, depois do almoço ou depois do jantar ou em algum momento do dia um culto doméstico. Você tem conseguido fazer isso, de manter essa vida devocional realmente ativa, viva? Você consegue comunicar, pregar para seus filhos, refletir sobre a palavra de Deus? A família ali reunida, com Bíblias abertas, Bíblias em mãos, ouvindo o pai, por exemplo, ler a Escritura e fazer uma breve e simples aplicação. Para vocês isso é relevante? Porque eu temo que talvez a fraqueza e a falta de conexão familiar que exista hoje no mundo, e na verdade nas igrejas reformadas, nos cristãos reformados no sentido geral, seja por falta disso. Se nós não fizermos isso, irmãos, nossos filhos serão muito mais facilmente levados pelos outros. Porque eles vão encontrar as conexões que deveriam ser nossas, lá fora. Então para pensar. Não é uma luta para sermos relevantes, porque às vezes a luta por relevância torna-se uma coisa idólatra. Você quer ser muito atual. Mas é necessário que nós venhamos entender, interpretar os tempos, interpretar o tempo de agora, a nova cultura, as novas tendências, para podermos instruir nossos filhos. Algumas coisas, porque são obviamente contra a lei de Deus, vamos proibir, liderando nossos filhos contra aquelas coisas. Outras, precisamos também aprender a desfrutar ou estar participando para conduzi-los ali. Isso é importante demais, tá? Eu sei que pais, talvez porque trabalham
estão muito ocupados, mães com também trabalhos fora ou tarefas domésticas, e isso acaba cansando. Mas não é muito, eu não acho que é muito exigir que pais cristãos, sejam pastores ou não, não é? Pais cristãos, eles procurem participar mais da vida de seus filhos. Manter uma amizade maior com seus filhos. Isso é muito importante, isso vai pesar bastante. Porque eu quero terminar o vídeo agora, que já está longo demais, né? Tem o quê? 15 minutos. Mas eu termino com essa reflexão, certo? Perguntando aos oficiais das igrejas reformadas, aos pastores e às famílias, aos pais cristãos, reformados principalmente, o que será da nova geração? Quem serão aqueles que vão substituir os pastores de agora? Até quando as igrejas reformadas vão resistir às novas tendências? Se nós não acordarmos para comunicarmos de verdade com essa geração, nós seremos engolidos. Completamente engolidos. E eu não quero que nós tenhamos a decepção de ver nossos filhos não indo para o ateísmo, o que seria uma coisa terrível, mas simplesmente dizendo bem assim, olha, 3 formas de unidade, eu vou para a igreja do surf, eu vou para a igreja do hip hop, eu vou para aquela comunidade porque lá é muito mais divertido, é muito mais legal. Porque lá eu me sinto no tempo de agora e não no século XVI ou XVII. Como tornar esses documentos, que são nossa identidade confessional, algo que faça sentido para a nossa geração, para a nova geração? Então é uma reflexão que eu deixo para os irmãos, tá bom? Vamos orar a esse respeito, mas também procurar entender melhor os tempos, certo? Eu falo isso porque eu me preocupo, irmãos. Eu me preocupo. Deus abençoe.